Amados, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 27 ao versículo 30. Eu quero compartilhar com os irmãos, hoje, denominado Culto da Vitória. E a vitória é interessante porque existe um caminho a ser percorrido. E às vezes dentro de um âmbito de vitória que a gente espera, nós queremos desanimar nesta caminhada, neste caminho que a gente tem que percorrer. Os passos que a gente tem que fazer para a vitória, muitas vezes não é fácil. Existem momentos para nós na vitória que é doloroso e muitas vezes a gente, nesse momento, quer desistir. Mas nós vamos aprender juntos nesta noite sobre este assunto que nós estamos aqui tratando dentro do texto. Mateus capítulo 9, versículo 27 diz assim: Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: Que seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi restaurada. Então Jesus os advertiu severamente: Cuidem para que ninguém saiba disso. Eles, porém, saíram, espalharam a notícia por toda aquela região. E enquanto eles se retiravam, foi levado Jesus um homem endemoniado que não podia falar. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar e a multidão ficou admirada e disse: Nunca vi nada parecido em Israel. Amém? Glória a Deus. Podeis vos assentar, glorificando o Senhor. Nós vemos aqui 2 operações de maravilhas. E é interessante porque nós vamos encontrar na primeira parte do texto, falando de 2 cegos que eram persistentes. Eles foram diretamente à casa de Jesus, onde ele estava sendo hospedado. E Jesus podia curá-los. E é interessante porque Jesus incita eles a ter a sua fé em ação. Quando eles chegam na casa, alguém tenta impedi-los, alguém tenta pará-los, mas Jesus diz: deixa eles entrarem. E quando eles chegam até Jesus, Jesus diz a eles: vocês creem que eu sou capaz de realizar isso para vocês? E eles vão dizer a Jesus: nós cremos. E Jesus então toca-lhe o olho e diz: seja feito segundo a fé que vocês têm. Aqui nós vamos aprender algumas coisas. O primeiro está no versículo 27. Jesus sai e eles seguem Jesus. Eles vão seguir Jesus. E o primeiro passo para nós alcançarmos a nossa vitória é realmente seguir Jesus. Mas seguir Jesus não é muito fácil. Seguir Jesus exige algumas coisas. Jesus ele vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 28: Vinde a mim
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu, quando ele diz Jesus, eu vos aliviarei. Esse seguir Jesus vai um pouco além. Jesus vai dizer aos discípulos: se alguém quiser, que é o livre-arbítrio, vir após mim, o segundo é a renúncia para seguir Jesus. Mateus 16, 24. Ele vai exatamente dizer: renuncie-se a si mesmo, é a renúncia pessoal. Uma das primeiras coisas é a renúncia pessoal. Segundo, tome sobre si a cruz, sacrifício próprio. Depois ele diz: siga-me, que é fidelidade. E por último, ele vai dizer a recompensa. Esse caminho não é fácil, amados. Seguir Jesus, muitas vezes há uma renúncia pessoal em nós. Tem coisas que nós não queremos renunciar na nossa vida. Mas para Ele nos dar a vitória, não é diferente. Nós temos que ter a renúncia pessoal, nós temos que ter o sacrifício próprio, nós temos que ser fiel ao Senhor, independente da circunstância, para que lá no final, a gente possa receber esta recompensa. Então, seguir Jesus não é fácil, mas é melhor você seguir, ser fiel, fazer o sacrifício, porque o Senhor nos alcança com as suas bênçãos. Estes homens, eles decidiram seguir ao Senhor, e quando eles decidem seguir ao Senhor, eles tomam uma atitude, que é clamar a Ele. Vai dizer que eles clamaram, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aí eles entrando na casa, os cegos se aproximaram de Jesus. O segundo passo aqui é clamar a Jesus. Lá em Jeremias capítulo 33, verso 3, ele vai dizer: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o clamor ao Senhor, ele muda muita coisa. O clamor a Deus, mas o clamor, ele não é simplesmente, tem gente que acha que é gritar, tem gente que acha que é se cortar, é se bater. Não, o clamor, ele vem da alma. Ele vem de dentro, ele vem do profundo. A gente só consegue clamar a Deus quando realmente a gente está no último estágio da nossa vida. Eu vou dar um exemplo de um povo que clamou. Êxodo capítulo 2, versículos 23. Israel no Egito sob o jugo de escravidão. Eles clamaram a Deus, porque estavam num jugo de escravidão. Sansão, lá em Juízes capítulo 16, versículo 18. Ele estava preso sobre 2 pilares, sendo feito de palhaço, para alegrar aqueles filisteus. Mas ele faz um clamor no momento do sofrimento. Samuel, diante dos seus inimigos, lá em 1 Samuel capítulo 7, do versículo 7 ao 12, Samuel clama a Deus no momento da adversidade.
Davi na sua angústia, Jonas lá na barriga do grande peixe e José no Egito, no momento da sua tribulação. O clamor ele vem melhor quando nós estamos na dificuldade. Então pode ser que você nesta noite chegou aqui numa diversidade da sua vida, você diz assim: mas eu já sigo a Jesus. Então o primeiro passo você já deu. Ah, pastor, mas eu já renunciei muitas coisas na minha vida. Amém. Eu já sacrifiquei muitas coisas na minha vida. Amém. Mas quem sabe você ainda não conseguiu clamar, porque a adversidade não foi grande. Então chegou a adversidade grande, e esse é o momento de você clamar a Ele. Porque a gente tem um louvor na harpa que eu gosto muito, que ele diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos sobre tribulação. Ele diz isso. Por quê? Porque é neste momento que nós estamos sensível a ouvir a voz de Deus. É no momento de angústia, é no momento que nós estamos na adversidade, é no momento que nós estamos passando pelas tribulações, que nós estamos sensíveis à voz de Deus. Paulo ele vai dizer: quando eu me sinto fraco, aí que eu estou forte. Porque na fraqueza nós somos dependentes de Deus. Amém? O terceiro passo: aproximar-se de Jesus. A Bíblia vai dizer que estes moços, estes cegos, eles se aproximaram do Senhor. Nós só aproximamos de Deus quando nós estamos nos sentindo vulneráveis. Pode ser que nesta noite você chegou aqui desta forma, se sentindo vulnerável. Você está no lugar certo. A aproximação, ela exige algumas coisas. A mulher do fluxo de sangue, ela se aproximou de Jesus. Mas para aproximar de Jesus, existiu algumas coisas que ela precisava. Primeiro é coragem. Segundo, confiança. Terceiro, temor e tremor. Quarto, humildade. Quinto, reverência. Sexto, verdade. Sétimo, com adoração. 7 coisas importantes aqui. E quem sabe faltou para você esses dias, mas o Senhor está aqui nesta noite para te dar coragem, para que você tenha confiança e você viva com temor e tremor, e você possa ter sempre esta humildade de entender que com esta reverência, na verdade que está em você, Deus vai derramar das suas bênçãos pela sua adoração. Simples. Porque é no momento que nós estamos vulneráveis, no momento que nós estamos preocupados, nós nos aproximamos, como aquela mulher aproximou, e ela não deixou de adorar a Deus. Então adore ao Senhor, independente da circunstância. Está difícil, adore. Está doendo, adore. Estou angustiado, adore. Às vezes a gente não entende, mas é na adoração que Deus trabalha ao nosso favor. Davi, ele vai dizer isso. Davi,
Todas as vezes que ele estava angustiado, ele pegava a harpa e ele ia fazer um cântico ao Senhor. Por isso, a maioria dos salmos que são cânticos, são os cânticos de Davi. Quarto passo: crer em Jesus. Amados, eu sei que diante das circunstâncias, muitas vezes, a nossa fé, o nosso crer, ele é colocado à prova. Você vai encontrar pessoas que vai dizer: onde está o seu Deus? Você vai encontrar. Você vai encontrar as pessoas dizendo assim: mas para que tanto tempo na igreja eu não vejo mudança? Às vezes a gente vai deparar com circunstâncias difíceis, mas mais do que a filha de Jairo, que já estava morta, e os amigos de Jairo dizendo para Jairo: oh, vamos embora, não incomode mais o mestre, sua filha já morreu. Mais que o pai daquele menino lunático, que está lá em Marcos capítulo 9, versículo 23, que todo mundo já estava desacorçoado, prendendo ele com grilhões. Ele vivia nas covas e cemitérios. Aqui na Bíblia, no capítulo que nós lemos de Mateus, fala desse endemoniado. É a mesma coisa. Mais do que Marta, que tinha mandado um recado para Jesus, que o seu irmão estava doente, estava à morte, mas sempre Jesus tem uma resposta, e esta resposta é para mim e para você nesta noite. Creia em Jesus, não temas, creia. Se você pode crer, tudo é possível ao que crê. E se você crer, você vai ver a glória dele sobre a sua vida.